Quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejando a todos uma boa noite e que o Senhor Deus possa estar trabalhando cada dia mais em vossos corações, trazendo alegria, paz. E também quero agradecer a cada um o seu desempenho na tarefa de proclamar a salvação aos perdidos e fazer esse trabalho tão bonito que estão fazendo aí pelos grupos BAL. A todos os líderes e liderados, que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de nós com toda sorte de bênçãos. Amados irmãos, vamos estudar a lição 4, e a lição 4 fala sobre também um assunto muito importante e pertinente, que é o alicerce de uma nova geração. Estudamos os outros assuntos pelos quais nós já passamos, e foi muito importante estudar sobre a dura experiência das provações, estudar também sobre a lição 3, onde falava sobre uma vida além da religião. Aprendemos tudo a respeito da vida de Pedro, os porquês ou o porquê ele escreveu essa revista, aliás, as cartas, né, 1ª e 2ª Pedro, e vamos aprender no decorrer dessas lições como deverá ser o nosso comportamento perante os irmãos e perante a sociedade pela qual nós vivemos. Essas lições dessa revista nos trazem um ensinamento muito profundo a respeito do nosso crescimento espiritual e da necessidade que temos em melhorar a cada dia a nossa relação com Cristo Jesus. Essa noite, ou seja, na noite de terça-feira, não é? Nós iremos aplicar aos nossos irmãos a lição 4, que é o alicerce de uma nova geração. É uma lição por demais importante, porque ela vai tratar de assuntos que são referentes ao crescimento e também à fundamentação da fé do cristão. Vai falar sobre Pedro, vai falar sobre pedra, vai falar sobre Petra, vai falar sobre pedra, ou rocha, partículas de pedra, vai falar sobre edifício, vai falar sobre casa, vai falar sobre a necessidade de saber conhecer o que é a casa, o que é edifício, o que é uma pedra fundamental e como se forma, né, esse edifício sobre aquela pedra. E no decorrer dos estudos é importante que você possa estar preparado para receber perguntas ou você mesmo elaborar perguntas a respeito do conhecimento, né, do livro, onde o escritor expressa, quando ele fala no Mateus 16, 18, quando ele diz assim: tu és Petros. Ou seja, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabemos todos nós que existe uma tradição romana, da igreja de Roma, onde eles consideram Pedro como o Papa, como a pedra fundamental da igreja, como a rocha fundamental da igreja, onde eles consideram como se Pedro fosse aquele pelo qual Jesus entregou as chaves para ele. Então essa é a oportunidade que você tem para provar a essas pessoas quem de fato é Pedro, e quem de fato é a pedra, a rocha pela qual Pedro fala. E o próprio Pedro, na lição, vai mostrar para cada um de nós, ou para os seus leitores, ou para esses irmãos que estão aprendendo aí no BAL sobre o ensinamento do BAL, vão aprender de fato o que é que Pedro quis dizer a respeito dessa pedra, dessa rocha e do que Jesus quis falar para ele. Então, o que é preciso que você tenha? Mais uma vez, eu trago a sua lembrança o que precisa você ter em mãos. Primeiro, a Bíblia, com certeza. Segundo, a sua revista escola dominical, aliás, do BAL, ou a sua lição que foram preparadas para vocês, né? Que prepararam e entregaram para vocês. E nessa lição, vocês têm que ter o texto básico, que é 1 Pedro, capítulo 2, do 4 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, é o texto-chave, né? Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, no decorrer do estudo, ou seja, quando terminar esse estudo, o nosso irmão, o nosso aluno, deverá estar preparado, né, para saber, para definir, para falar para qualquer pessoa o que significa ser a geração, ou ser a responsabilidade de entender como seria essa geração nova, né,
esse alicerce dessa nova geração, explicar para as pessoas como é esse alicerce, ou como se fundamenta esse alicerce, como ter esse alicerce. Esse irmão, esse aluno precisa saber disso da sua boca. Então, aquelas mesmas três coisas, né? E sempre nós falamos no começo da revista, está na nossa página 26, vai falar sobre o saber, o sentir e o agir. É importante que o aluno seja capaz, no final, de dizer para todos o que é pedra angular. Não é? Saber dizer para as pessoas, explicar para as pessoas o que é pedra angular. Porque faz a referência a esta pedra angular. Não é? Então, saber que existe uma diferença da velha natureza para uma nova natureza. Nada mais, nada menos é do que a pedra angular ser a pedra fundamental. Isso remete lá para as construções dos templos, né? Construções, que havia suntuosas construções nos antigos tempos, onde essas construções tinham a pedra principal. A pedra angular é a pedra principal. Que ela era como se fosse uma simbologia, né, da pedra fundamental. Aliás, ela era a pedra fundamental. E essa pedra fundamental, ela era que dava o início à construção. Depois que colocava a pedra fundamental, eram colocadas outras pedras sobre ela. Então, o aluno tem que saber, tem que falar, saber falar para as pessoas que ali o ouvirão, ou fazer entender-se pelo ensinamento que você vai dar para ele, que essa pedra fundamental é a pedra de esquina, é a pedra da sustentação, é a pedra da fundamentação daquela construção. Ele precisa também, em segundo lugar, sentir. Sentir é valorizar o sacrifício que Cristo fez nessa obra redentora. Lembra de obra, lembra de pedra. Lembra de pedra angular, lembra de Cristo. Lembra de pedra angular, lembra de fundamentação, fundamento, né? Aquilo que dá sustentação à casa, sustentação ao prédio, né? Que é aquela pedra fundamental, aquela pedra chamada pedra angular. E o terceiro é agir. Agir está no conceito de saber, né? Aceitar, o saber falar o que significa a pedra angular. Porque nessa parte de agir tem três coisas importantes. Anote aí, três coisas importantes. Agir significa aceitar, viver e comportar-se. Primeiro, aceitar e pregar as verdades sobre a pedra angular. Segundo, viver como um sacerdote que apresenta Cristo às pessoas. Terceiro, comportar-se de forma condizente à posição de quem está na luz, né? Então, a gente tem aprendido que, na aula passada, nós falamos aqui que o escritor deixou muito claro que a santificação, ela decorre não do que eu falo, não do que eu digo às pessoas, mas a santificação, ela é demonstrada pelo meu comportamento, a minha forma de ser. Então, veja como está ligado a esse texto escrito na página 26, na parte que fala agir. Aceitar e pregar as verdades sobre a pedra angular. Viver como um sacerdote que apresenta Cristo às pessoas. E comportar-se de forma condizente, ou seja, forma que diga de fato para que eu venho, o que eu estou falando às pessoas. O meu comportamento, minhas palavras tem que condizer, né, com o meu comportamento. Ok? Vamos mais adiante, né? Então, antes de começar a aula, é importante que você tenha preparado aí, né, algum tipo de coisa, situação, em que você possa situar o seu aluno. Você falar de pedra, seria necessário, se fosse possível, seria necessário que você levasse alguma coisa que simbolizasse, se fosse uma simbologia, né, daquilo que você quer pregar. Porque quem vê, quando a pessoa vê aquilo que está sendo colocado na sua frente, fica muito mais fácil de aprender quando se vê, quando se pega, quando se tem experiência, do que apenas falando. Então, se você tiver alguma forma de levar alguma coisa, como um tipo de um edifício, e levar uma pedra e mostrar o que é uma pedra, e perguntar a eles para que serve aquela pedra, o que serve a pedra fundamental, seria muito bom para despertar, né, aquele quebra-gelo, para quebrar o gelo e despertar o desejo do aluno falar. Então, isso é muito necessário que se faça isso, né? Então, e como eu já falei sobre a palavra de Mateus 16:18, né? Quando Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edifiquei a minha igreja,
E não é como diz a Igreja Católica, como fundamenta Pedro como o primeiro Papa. Mas o próprio Cristo dizendo, tu és Petros. E Petros significa no grego pequenas partículas de pedra. Sobre esta Petra, a palavra Petra vai significar rocha. Sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Pedro, pedra, Jesus, rocha. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não terão poder, não prevalecerão, não vencerão essa pedra, essa rocha chamada Cristo. Então, na página 27, vamos aprender que o apóstolo Pedro, ninguém mais do que ele, né, é capaz de explicar esse texto com tanta veemência, com tanta certeza, explicar esse texto, porque Pedro, ele sabe o que foi que Cristo disse para ele. Então o próprio Pedro se encarrega de explicar isso, se encarrega de falar sobre esta pedra angular, chamada pedra principal, ou pedra de esquina, que é Jesus, que é o fundamento, né? Fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, senão aquele que Deus mesmo tem posto, que é Cristo. O próprio Pedro, ele se encarrega de dizer que a igreja está edificada sobre ele, não sobre Pedro, mas sobre ele, Cristo, e não sobre o próprio Pedro, como alguém disse. Isso é ponto pacífico, ponto fundamental que você precisa explicar para o seu aluno, o irmão que faz parte aí do seu grupo do BAL, explicar para ele bem claro e ficar na mente dele guardado bem claro, ele entender que de fato essa questão de saber o que é pedra, o que é Pedro, é definido naquilo que o próprio Pedro diz, que esse edifício não se pode colocar alicerce, não se pode fundamentar alguma coisa fora do alicerce, fora da pedra angular, da pedra de esquina chamada Cristo. Amém? Vamos para o primeiro ponto que o autor vai nos mostrar a respeito do que é fundamento dessa edificação. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 8. 1 Pedro mostra a pedra que vive. Ele vai mostrar que essa pedra que vive, chamada e conhecida como diz o apóstolo Pedro, chamada e conhecida como Jesus, é a pedra que vive, a pedra viva, que os edificadores tentaram destruí-la, mas ela está viva. Né? Então Pedro vai dizer nesse texto, capítulo 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 8, vai mostrar o fundamento dessa edificação. Ou seja, o que é o alicerce desta edificação? O que é que fundamenta esta edificação? O que dá sustentação a esse edifício? É a pedra de esquina, a pedra angular. E essa pedra é Cristo. Essa pedra que forma o alicerce para a construção, que forma o alicerce para que essa construção possa crescer. Sem esse alicerce chamado Cristo, não há crescimento espiritual. Não há como é difícil crescer, porque não tem um fundamento real como sendo o Filho de Deus. Então a igreja não é fundamentada em homem, ela não é fundamentada em um papa, ela não é fundamentada em um prédio, mas ela é fundamentada em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, a nossa pedra que vive. Então, é necessário que você possa falar para os irmãos que essa palavra que Pedro diz no capítulo 2, 1 Pedro 2, do 4 a 5, ele vai falar sobre chegar-vos para. Mas chegar-se para não é estar junto, não é aproximar-se apenas, mas isso implica em chegar perto dele, em ter intimidade permanente e comunhão pessoal com ele. Então é necessário que o aluno possa entender que além de chegar-se para Deus, tem que ser algo muito mais profundo, uma amizade muito mais profunda, uma amizade íntima, né? Implica em chegar perto dele. Quando Pedro usa essa metáfora, né, pedra que vive, para edificar o único para quem os crentes devem vir, Jesus Cristo, ele está dizendo que essa pedra preciosa, que significa uma pedra de construção, que vai dar, já falamos sobre isso, né, sustentação a esse edifício, é uma pedra que o Novo Testamento e o Velho Testamento têm significados. No Velho Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, Deus é designado como uma rocha. Rocha, fundamento e sustentação do povo. Se você vai ler o texto, Deuteronômio 32, 3, 4 e 31, vai falar lá naquele texto, né,
o que Deus diz para a nação de Israel sobre essa rocha. O que o servo do Senhor Moisés está falando sobre essa rocha chamada Deus, a rocha eterna. No Novo Testamento, quando Pedro se refere a Cristo como uma rocha. 1 Pedro capítulo 2, verso 8, 1 aos Coríntios, Paulo dizendo no capítulo 10, verso 4, essa é a pedra que a igreja está assentada. Então, a igreja está é fundamentada em cima de um fundamento chamado Cristo Jesus. Né? Então, essa referência de Pedro e de Paulo se refere a essa fundamentação que é feita em Jesus. Depois, Pedro vai falar sobre as pedras que vivem. Né? Vai falar sobre o sacerdócio santo. Vai mostrar o que é que essas pedras que vivem, quais são os seus significados que elas têm. Página 26, 28, aliás, Pedro vai mostrar para os nossos irmãos e para os nossos leitores, no caso, para os leitores lá e agora para os nossos irmãos, sobre essa relação das pedras que vivem. Ou seja, quais são as pedras que vivem, né? Então, vai falar sobre os pecadores e vai falar sobre aqueles que se chegaram a Deus, se aproximaram de Deus, que adquiriram, né? Está lá na página 28, letra A, que adquiriram a salvação. Essas pedras que vivem são as pessoas que aceitaram Jesus e passaram a ser transformados pelo poder de Deus e receberam vida, estavam mortos, né? Ou seja, não tinham valor, não tinham nenhum significado, mas agora receberam vida em Cristo Jesus. Lá no verso 5, de 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2, verso 5, você vai ver o que é que ele diz sobre essa pedra, essa fundamentação das pedras que vivem, né? A pedra que vive, que dá sustentação. Então ele vai dar uma significação, dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, sobre esse grande privilégio do cristão de estar nessa construção, muitas vezes chamado pelos homens como um edifício, uma casa, uma construção física, mas não a construção física de um prédio como a casa, como a igreja, ou seja, feita pelos homens, mas algo de uma construção como sendo um organismo. Ou seja, a igreja ela é visível, porque ela é um povo visível, que nós somos. A igreja é visível porque também ela é parede, ela faz parte das paredes, mas Pedro está citando sobre a parede, sobre a construção que foi feita do templo. Mas Pedro está fazendo uma metáfora, um significado entre a parede, entre o edifício de uma casa, de um prédio, para com as nossas próprias vidas. Mas Pedro está muito mais se referindo, irmãos, ao organismo, né? Aquilo que é vivo. A igreja não é uma coisa estática, uma coisa morta, uma coisa sem vida. A igreja somos nós. E nós somos fundamentados na rocha que é Cristo. E como somos fundamentados na rocha que é Cristo, nós somos um organismo vivo, que se mexe, que estão vivo. Então, dê muita atenção na letra A, quando se trata da palavra organismo, né? Coisa viva. Segundo, letra B, Pedro fala que nós somos o sacerdócio real. Aliás, o sacerdócio santo. Né? O que é ser sacerdócio santo? O sacerdócio santo, Pedro vai dizer na metáfora dele, que são as pedras que vivem. Né? Então, as pedras que vivem são os crentes que compõem um sacerdócio santo. Né? Porque todos podem chegar-se, por meio de Cristo, a Deus. Essas pedras que vivem, que fazem parte daquele organismo que é a igreja, são pedras vivas que pela condição de santificação, de santidade, de separado para fora dos portões, eles agora passam a ser, de fato, essas pedras que vivem, né? Ou seja, fazem parte deste grande edifício, desta grande casa espiritual chamado organismo, chamado igreja, chamado aquilo pelo qual Deus formou para ser uma igreja invisível, porque somos uma igreja que fazemos parte do corpo de Cristo, e uma igreja que é viva, que tem vida. Então, meus amados irmãos, Pedro apresenta no corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um ato de adoração espiritual. Ou seja, quando eu penso que eu estou ligado a Deus, eu estou ligado a esse edifício, essa rocha, eu tenho que apresentar a Deus uma adoração espiritual.
Então, por mais que eu seja bem vestido, por mais que eu esteja bem colocado na sociedade, por mais que eu seja importante, entre aspas, né? Importante a respeito daquilo que eu, ou que dizem que eu sou, mas visivelmente eu posso ser até alguma coisa. Mas ele está falando aqui do organismo, da igreja. Ou seja, nós somos a igreja, somos o povo de Deus, a nação santa. Então, fazemos parte desse organismo chamado igreja e temos que prestar para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1, 2, que é o nosso culto racional. Então, voltando mais uma vez para o texto, né, da lição 3, quando o autor fala que a santificação, ela é exemplo, ela é vida, ela não é uma coisa que eu falo, mas que eu vivo, é o comportamento, é como eu me comporto para as pessoas, como eu me comporto diante das pessoas. Esse comportamento é importante para revelar em mim aquilo que de fato eu sou. Então, quatro coisas importantes, e você vai notar na página 28, né? É importante você anotar isso para os seus e para os nossos irmãos, o que é o sacrifício de louvor, o que são os sacrifícios das boas obras, o que são os sacrifícios dos bens, né? E o sacrifício do serviço. São quatro coisas importantes dentro desse contexto para passar para os irmãos os seus significados. Aqui diz, né, sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam seu nome. Confessar o nome é diferente de falar o nome. Confessar o nome é mostrar pelo coração, pela sua, posso falar em emoção, pelo seu modo de falar, a sua maneira de entregar a sua mensagem, é esse sacrifício de louvor. Né? O sacrifício de boas obras já está dizendo, o trabalho que você está executando, tal, faz parte, né? Que você não deve ser um negligente, mas um sacrifício que seja de fato feito com carinho, com amor e com o seu coração perante Deus. Sacrifício dos bens, né? Também não deve ser negligenciado, o que a mútua cooperação, o que também é o agradável ao Senhor. E o serviço, Romanos capítulo 15, do 15 a 16, o apóstolo Paulo se refere do seu ministério aos gentios como oferta sacerdotal. O meu serviço é oferecer para Deus, né? Oferecer o meu serviço, o meu corpo. Paulo disse, não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério, até o fim. Então são essas coisas que precisam ser anotadas. Você pegar uma caneta, pegar um Luminicolor, né? E aí anotar na sua revista e marcar as coisas que são importantes, porque não pode fugir a nossa atenção as palavras que nós temos para falar para os nossos irmãos, e tem palavra que eu não conheço, vou buscar no dicionário para poder explicar e dar uma aula bem preparada para os meus irmãos. Então, a página 29 vai falar sobre a pedra angular. Mais uma vez, lembrando que o aluno precisa saber, quando terminar, o que é essa pedra angular, né? E repito mais uma vez que a pedra angular nada mais, nada é do que a pedra de esquina, a pedra que começa a construção, essa pedra dá a sustentação àquela construção. Depois que colocava essa pedra para começar aquela construção, e começava-se a partir daquela pedra, como pedra fundamental, para que ela pudesse dar sustentação a todo o resto da construção. Essa é a pedra angular. E a pedra angular não é Pedro, é Cristo. Ok? Então, na página 29 tem letra A, letra B, que fala sobre grupos dos que creem e os que rejeitaram, os que rejeitam. Você vai ser capaz de explicar para os irmãos que os que creem têm nessa pedra preciosidade, né? Aceitaram essa preciosidade, porque entenderam que essa pedra angular, de fato, é a pedra chamada Cristo. E quando fala dos que não creem, dos que rejeitam, eles tropeçaram. Pedro vai falar sobre tropeço, versículo 7 ao 8, vai falar sobre os que tropeçaram nessa rocha, e passou a ser uma rocha de ofensa, porque ao invés de receber a rocha como bênção, receberam a rocha como coisa má. Então Pedro inclui os construtores entre os que rejeitaram, né? Vocês são os construtores, mas rejeitaram a pedra angular. Pedro vai falar esses também que eram os judeus, né, que eram os construtores, que rejeitaram a pedra. Vai falar também sobre aqueles que eram desobedientes ou descrentes, e eles chamam também de incrédulos, versículo 8. Então, meus amados irmãos, é muito próprio e muito peculiar você poder encontrar
nessa nossa revista, né, as relações que ele faz em relação à nossa salvação e à rocha que é Jesus Cristo. Então, quando você lê, você vai ter que prestar muita atenção, né, sobre a rocha de ofensa. Se ela é uma rocha que salva, por que tornou-se rocha de ofensa? Né? Porque aqueles que não aceitaram, aqueles que rejeitaram, ela se tornou uma rocha de ofensa, uma rocha que vai levá-los à perdição, levá-los ao caminho da perdição. Então a rejeição trouxe às pessoas, não é, um erro de avaliação. Eles não aceitaram a salvação que veio de graça para eles. Agora vamos falar sobre a nova geração, página 30. O que é a nova geração? Como ser uma nova geração? Então Pedro vai dar alguns elementos que formam essa nova geração. Está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A natureza da nova geração. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, especificamente, mas 1 Pedro 9 a 10 vai explicar sobre o significado, né? Significado, porque quando se fala sobre esse significado, sobre raça eleita, sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está falando sobre algo que é um propósito definido por Deus para a vida dos crentes. Ou seja, algo que indica, né, que mostra quem nós somos. Né? Ele vai falar sobre raça eleita. O que é uma raça eleita? Né? O que eu posso dizer que é uma raça eleita? Né? Uma geração eleita, né? Um povo eleito. Né? São os crentes. Né? Os crentes são chamados como raça eleita. Eles formam uma raça escolhida. Deuteronômio 10:15 vai mostrar que a escolha foi determinada para o homem, né? Ou seja, no Velho Testamento, essa forma de escolher é através do pai Abraão. No Novo Testamento, que a igreja não é mais uma nação de homens, de seres humanos, mas agora é uma nação santa. Alguém é escolhido como santo, né? Como separados. A igreja foi, no entanto, em Jesus, desde a eternidade, separado por Deus. Efésios capítulo 1, verso 4, vai falar da plenitude dos tempos, né, da separação de Deus para com o povo. Segunda coisa, na página 30, é o sacerdócio real. Né? Então, essa expressão, ela é muito forte, né? Então, lá em Êxodo 19, verso 6, vai explicar a escolha, né, sobre o sacerdote, né? E aí, o próprio escritor chamado Pedro vai falar sobre esse sacerdócio real, que é um conceito que se dá ao cristão. Então, a nação de Israel, ela perde o privilégio desse sacerdócio real por rejeição. Mas os cristãos que estão em Cristo Jesus, aqueles que creem em Cristo Jesus, recebem nele para a salvação, recebem a condição de se tornarem sacerdócio real. Apocalipse capítulo 5, verso 10. A ideia de sacerdote está ligada ao oferecimento dos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né? Que nós oferecemos a Deus de melhor. E nação santa é um povo adquirido, um povo escolhido. A palavra nação significa etnos no grego, no hebraico, né? Etnos, que significa povo ou etnia. Povo, etnia, etnos, povo, etnia. E santa significa separada, colocada à parte. Isso tem que explicar para os nossos irmãos, porque tem que ficar muito claro na cabeça dos irmãos essa questão de separado ou colocados à parte. Então, etnos e étnico significa separados. Ok, meus amados irmãos? Povo de propriedade exclusiva. Notem que sempre eu falo, né, quando alguém é posseiro, ele não é dono. O posseiro apenas ele tem posse daquela propriedade. É posse. Quando o dono chegar, ele tem que entregar de volta, porque não é dele. Mas quando alguém é propriedade exclusiva, é porque foi comprada, foi registrada em cartório. Esse é o caso dos crentes que aceitaram Jesus, né? O nosso escritor chama de propriedade exclusiva, é aquisição, que foram adquiridos, né? Significa povo peculiar, aquilo que Deus adquiriu, Deus comprou, né, nos comprou com precioso sangue. Então você está registrado, você está comprado, você está separado pelo poder de Deus. Não se esqueça de ler os textos pelos quais estão explicando melhor esses nossos pontos, né? Bom, qual o ministério? Qual o serviço, né, dessa nova geração? Preste muita atenção e destaque esse texto, né?
Porque esse Pedro vai dizer que nós fomos chamados das trevas para a luz. Nós vivíamos nas trevas, em caminhos errados, Deus nos chamou para a luz. Então, letra A, a iluminação de Cristo chegou até nós, através da salvação. Não é algo que é na parte intelectual, mas na parte espiritual. Porque o mundo está perdido, né, nas trevas, intelectual e moral, mas nós recebemos a iluminação. Ou seja, chegou a luz de Cristo para trazer a nós a salvação. Tá certo? E qual o plano redentor, né? Deus tem um plano redentor, esse plano redentor ele vai ser aplicado por cada um de nós, que é o plano de crescimento. É o plano que Deus dá a nós, não é? Para a pregação, a anunciação das boas novas. Deus estabeleceu para que nós pudéssemos executar o plano de Deus. Ele estabeleceu salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, verso 21. É o serviço dos salvos, né? Somos luz do mundo, né? Chamados para brilhar, para sermos representantes de Cristo Jesus. Então, há duas coisas na página 32, que é a compaixão de Cristo e a proclamação de Cristo. Nós somos chamados para mostrar para as pessoas que nós somos povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Agora nós somos agraciados pela misericórdia. E por fim, por último, fomos chamados para proclamar a Jesus. Eu queria que você enfatizasse isso aos nossos irmãos. Como povo peculiar que nós somos de Deus, temos o privilégio de exercer o glorioso ministério de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar nada mais, nada é do que publicar, do que anunciar, do que falar, do que contar alguma coisa com certeza. E foi a nós cristãos que foi dada essa oportunidade de pregar a mensagem do Evangelho. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe com toda a sorte de bênçãos, que Ele possa permitir que você tenha dias abençoados por Ele, que as suas aulas sejam maravilhosas e que essa bênção do Senhor, pela qual você está sendo privilegiado de falar, de ensinar, possa crescer mais no seu coração a vontade e o desejo de ver almas rendidas aos pés da cruz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço e a paz do Senhor e até mais.